Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso. Aquele programete que em 30 minutos, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai trocar uma ideia com você sobre alguns assuntos históricos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, além dos nossos apoiadores que ao vivo acompanham a gravação desse episódio, do senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui hoje com os bastidores, né, dessa Minipédia. É meia hora de gravação e uma hora de puxa-fio, anota, liga câmera, desliga câmera. Enfim, vocês estão vendo um pouquinho aqui dessa missão, desse trabalho que temos aqui para entregar a Minipédia para vocês. É isso aí, e também comigo aqui, ela que acabou de chegar do campo. Ela explica melhor o que é o campo. Senhora Joyce Oliveira. E aí, gente, eu tava fazendo campo, tava fazendo trabalho de tese, que é pesquisa, né? Fazendo etnografia. E aí eu tô na good vibes, porque eu tava num reggae, né? Tava num reggae, olha só. A tava professora tava num reggae. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que, dona Joyce? Nós vamos falar hoje sobre, né, o imperialismo britânico nos séculos XIX e no século XX. É isso aí. Recentemente nós tivemos o falecimento da já saudosa Rainha Elizabeth, não é? Só que aí muita gente ficou naquela coisa, pobrezinha e tal, mas enfim, o que é que a Rainha Elizabeth significa? O que é que ela simboliza ali dentro da monarquia inglesa que se constituiu ao longo de séculos através de impérios colonialistas ao redor do mundo. Kleber Roberto, se você pudesse aí dar uma resumida para os nossos ouvintes em 3 tópicos principais, o que é que você sugeriria para que eles focassem aí nos estudos? Bem, para quem está acompanhando aqui esse podcast, o primeiro ponto seria o chamado século britânico, ali no século XIX até o início do século XX, que é exatamente aquele período da Pax Britânica, era vitoriana, onde o Império Britânico realmente tem aquela gigantesca expansão. Uma segunda parte, já este Império Britânico, aí já no século XX, o que seria o Império Britânico nas 2 guerras mundiais e depois no período, digamos, da descolonialização, ou seja, quando ela vai perdendo suas colônias na África, na Ásia. E o terceiro ponto seria o Reino Unido hoje em dia, ou seja, o que simboliza esse Reino Unido da Grã-Bretanha nos dias atuais. É isso aí. Então, isso posto, vamos para o nosso conteúdo. Mas antes, lembrando sempre que você que nos ouve, você ouvinte atento que está aqui sempre conosco acompanhando as gravações da Minipédia, você pode ter desconto exclusivo dos nossos cursos do Historiante, lá que a gente oferece em nosso site. Então que tal você aproveitar agora, pegar esse cupom de desconto e se inscrever em um dos nossos cursos, tá? Acesse aí, na verdade, está na descrição desse episódio o cupom de desconto especial para você e tem um linkzinho para você acessar os nossos cursos e escolher em qual deles você quer entrar, tá? Então a gente vai te dar 15% de desconto, você pega esse cupom e se inscreve lá, tem muitos cursos interessantes, dentre eles está o nosso curso A Escrita da História, um curso voltado para estudantes de história, professores de história, curiosos da historiografia, enfim, todas as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais nessa ciência maravilhosa, essa ciência humana maravilhosa que é a história, vá lá, se inscreva com 15% de desconto, show de bola. E para quem é apoiador, olha só que bacana, o curso sai de graça. É só você colaborar com R$4 mensais no apoia.se/historiante ou lá no app da Aurelo, tá? Inclusive a Aurelo é o melhor app de podcasts para você escutar o seu podcast preferido, que é o podcast do Historiante. Agora sim, vamos lá para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve,
fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. A gente vai começar falando sobre um evento que tem raízes ainda no século XVIII, que é a Revolução Industrial. Sem sombra de dúvida, é a partir da Revolução Industrial que os britânicos eles vão começar a observar o mundo de uma forma diferente, inclusive com uma nova perspectiva, não mais uma perspectiva daquela ideia, digamos assim, feudal de dominação de espaços, mas uma outra perspectiva, que é a perspectiva um tanto mais capitalista, que estava nascendo naquele momento, essa nova perspectiva. A Revolução Industrial, ela vai ser um momento fundamental de desenvolvimento dos ingleses inicialmente, tendo como base o desenvolvimento da indústria. Mas na raiz de tudo isso, no início de tudo isso, estava um produto bem mais ligado ao campo, lugar onde Joyce estava. Na verdade não, né? No caso o campo, de fato, a área rural, que é o algodão. É através do beneficiamento do algodão que a Revolução Industrial vai ter o seu boom. Por quê? Porque com o desejo de aumentar esse beneficiamento do algodão, esses ingleses vão começar a desenvolver mecanismos que vão fazer com que, por exemplo, o descaroçamento e a transformação do algodão em tecido fique cada vez mais rápido. É nesse momento que vão ser desenvolvidas as famosas máquinas, né, que utilizam motor a propulsão por vapor. E essa propulsão por vapor vai fazer com que o beneficiamento do algodão fique mais rápido, esse algodão se transforme em tecido cada vez mais rápido e os ingleses comecem a vislumbrar a possibilidade de expandir o seu negócio para o mundo inteiro. Se essas indústrias elas estão produzindo cada vez mais roupas, essas roupas precisam ser consumidas. E é a partir daí que os ingleses eles criam um mercado consumidor internacional. Se o mercado não existia, é necessário que se crie, e é a partir daí que começa a haver esse processo de colonização, qual é a ideia? Conquistar novos espaços, transformar esses espaços em locais de plantação de algodão ou determinadas matérias-primas para alimentar a indústria inglesa, e esses mesmos locais viram locais de consumo das indústrias inglesas. Olha só que coisa bacana. Os caras invadem, exploram, colonizam, transformam aquele lugar em um local de fornecimento de matéria-prima para suas indústrias, e esses mesmos locais são os locais que vão consumir aquilo que a indústria deles produz. Então é com essa visão, né, arrojada, entre aspas, que os ingleses vão expandir o mercado consumidor para a sua crescente indústria e vão cada vez mais abocanhar vários outros espaços. A África vai ser um destino, a Ásia vai ser outro destino, as Américas também, né, mas com mais vigor eles vão se apossar da África e da Ásia, construindo todo um processo de exploração, destruição e genocídio nesses locais. Esse momento ele vai ser fundamental para o nascimento de uma era fantástica, que vai ser uma era de florescimento da cultura britânica ao redor do mundo, que é a era vitoriana. E aí, né, Pablo colocou bem isso. O que a gente percebe, né, é dentro da construção da ideia de um imperialismo britânico, é essa ideia que se chama ascensão da consciência planetária, né, que é essa ideia de conquistar um mundo, de dominar o mundo. E aí, um desses períodos, que é um dos períodos essenciais para entender, né, o que é essa dominação dos britânicos no mundo, é justamente a era vitoriana, que foi o momento onde, né, a rainha Vitória ela governou, né, na Inglaterra, que foi lá quase meados do século XIX, né, em 1837 ao começo de 1901. É um período em que existe uma expansão, que é uma expansão mercantil, né, uma expansão de uma industrialização, e juntamente com ela, né, essa política de expansão colonial, que tem, obviamente, né, que atrelar outros territórios. Então, né, a Inglaterra, nesse contexto, ela se transforma em um centro, que é um centro econômico, e com isso existe a necessidade, né, de produzir
e de consumir. Só que esse consumo está voltado mais para outras regiões do globo, que são justamente essas regiões periféricas. E aí esse comércio, né, que é voltado pela industrialização e pela venda, vai enriquecer uma classe que é uma classe muito específica, que é a burguesia. E é essa burguesia que é responsável também pela própria construção, né, do aparato imperialista, né? É ela que é responsável por produzir esses intelectuais, né, que não são só soldados, né, também são matemáticos, são contadores, economistas, né, são diplomatas, que vão ser responsáveis por montar essa estrutura, que é a estrutura da colonialidade, né, para a própria expansão dessa forma de governo. Então, esse período da era vitoriana, né, vai enriquecer grupos que são muito específicos, como o grupo da burguesia, e também, nesse momento, vai começar a se instalar uma ideia de moralidade, né, e de rigidez para esses núcleos que são núcleos abastados dentro da Inglaterra. Em contraposição, você tem uma exploração, né, de uma mão de obra desse operariado que está trabalhando nessas fábricas e a dominação, né, desses outros territórios. E nesse contexto é importante a gente entender, né, que essa dominação, que é uma dominação, né, territorial, isso também está incluído nesses operários que vivem na Inglaterra, porque eles se sentem superiores pelo fato de serem brancos, né, e serem europeus. E a gente vai vendo que dentro dessa estrutura britânica vai se moldando toda um modelo, tanto de mercado, para mercado consumidor, tanto para ter, digamos, esse fluxo comercial, como também desse próprio mercado, que vai ser um mercado de matérias-primas. E dentro dessa estrutura que vai se construindo o Império Britânico, dentro dessa Pax Britânica, que vai abranger também a Era Vitoriana. E aí quando a pessoa fala Pax Britânica, vai ser um império todo em paz. Bem, esse Império da Paz vai ser apenas ali, digamos, nas Ilhas Britânicas, porque saiu dali para a África ou para a Ásia, ocorreram inúmeras revoltas contra a exploração e este domínio que estava ocorrendo por parte dos britânicos, tanto em suas colônias africanas como na Ásia. E aí vocês perguntam, mas como o Império Britânico, aí nesse século XIX, ele veio a conseguir tantos territórios? Foi por meio de guerra? Foi como? Aí a gente lembra um primeiro fator, que aí vem a África. A África, após o fim das guerras napoleônicas, veio a ocorrer a chamada Partilha da África, ali na Conferência de Berlim. E o Império Britânico, essa Grã-Bretanha, conseguiu abocanhar, literalmente, vários territórios que eram de suma importância para eles. Aí se inclui a Rodésia, Uganda, Zanzibar, Sudão, Somália. Aí vocês estão vendo, por exemplo, essas nações aí que estou citando são voltadas ali para o Oceano Índico. Mas eles vão pegar também territórios voltados para o Atlântico. E aí tem Serra Leoa, Nigéria, Gâmbia. Ou seja, a gente vai ver que ele vai montando essa estrutura ali dentro dessa partilha da África, ou seja, abocanhando esses territórios africanos, exatamente com a intenção de tanto ter um predomínio para rotas dentro do Atlântico, como também voltando para o Oceano Índico. E aí no Oceano Índico, visando a Ásia, o Império Britânico, eles vão ter ali, dentro dessa estrutura, digamos, a sua principal joia, que era a Índia. A Índia, que era tanto um grande mercado consumidor, como também um grande mercado de matérias-primas. E a Índia vai fazer parte dessas colônias britânicas, do Império Britânico na Ásia. Vai ter a Índia, vai ter a Birmânia, que atualmente é Myanmar, Nepal, Butão. Dentro ali da guerra do ópio, a Grã-Bretanha vai conseguir tomar Hong Kong da China, ou seja, eles vão se apossando de outros territórios dentro desse momento de colonização da Ásia.
Mas a Índia, ela vai se tornar, dentro dessa estrutura, uma peça-chave, exatamente como dito, por ser um grande mercado consumidor, como também um grande mercado de matérias-primas. Isso aí você já lembra o que foi dito inicialmente por Pablo, ou seja, eles queriam um local para tanto entregar um produto para ser manufaturado, como também revender essa manufatura. E aí o Império Britânico teve essa grande vantagem dentro tanto da partilha da África como também da colonização asiática. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. E é assim que eles vão falir, né, a indústria de tecidos da Índia, né? Justamente. Vão fazer com que ela se torne uma mera consumidora, além de promover uma série de coisas. Porque assim, o que eles vão fazer na Índia faz parte de um projeto muito maior, que é o projeto da destruição das suas colônias. Não basta só explorar, você tem que destruir o povo daquele local. E aí muita gente ficou naquela coisa, né? Eu não sei se vocês viram, mas muita gente nas redes sociais, poxa, Rainha Elizabeth morreu, a bichinha, tão legal, tão gente fina, gostava tanto dela. Só que a Elizabeth nada mais era do que uma representação, uma imagem boazinha, bonitinha, de um império que precisava dela para esconder muita coisa que fez. Porque ao longo de séculos, como é que vai ser o processo de exploração dos britânicos nas suas colônias? Vai ser um processo de genocídio, vai ser um processo de repressão, vai ser um processo de assassinato, e os casos são os mais variados possíveis. A gente vai desde campos de concentração... Só interromper aí rapidinho, Pablo. Rapidinho, é outro personagem, viu, também lá da Índia. Só você pesquisar aí, quem estiver ouvindo ou assistindo aqui, bota Churchill Fome Índia ali no Google, para aí vocês vão ver. Isso. Inclusive é um dos casos que eu vou citar aqui. A gente vai ter campo de concentração na África do Sul, no contexto da Guerra dos Boeres. Mais de 100 mil boeres vão ser presos e colocados em campos de concentração superlotados, com cerca de 27 mil pessoas. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas faleceram nesse processo. Quem eram os boeres? Os boeres eram colonos de origem holandesa e francesa que ocupavam a região da África do Sul desde 1830. Houve uma guerra muito forte entre esses colonos e os ingleses, e acabou que os ingleses colocaram eles em campo de concentração. Aí a gente tem na Índia diversos eventos. Um deles é o massacre de Amritsar, em 1919. Uma multidão com mulheres e crianças estava se manifestando pacificamente na cidade, né? E aí o governo britânico tinha proibido aglomerações. O que acontece? O general Reginald Dyer mandou que os soldados se posicionassem na saída da cidade, né, na praça principal, e ordenou o fuzilamento das pessoas, a sangue frio.
Depois disso ainda teve a divisão do território indiano, a Índia era um território unificado, os ingleses dividiram a Índia em dois territórios, a Índia e o Paquistão, em 1947, isso já no século XIX. Aí a gente vai ter eventos anteriores, em especial os 2 capítulos da fome na Índia. Esses 2 capítulos da fome, um deles tem uma passagem no século XIX ainda, durante a Era Vitoriana. É nesse momento em que os ingleses vão fazer com que grande parte do suprimento que existe na Índia, grande parte da produção agrícola que existia na Índia, fosse exportada para o Império, fazendo com que a coroa britânica tivesse altos lucros. Só que era um período de seca e boa parte dos indianos precisava desses suprimentos para sobreviver. O que acontece é que todo esse alimento vai ser mandado para fora e os indianos vão passar por uma fome terrível, uma fome pesadíssima, que vai ser tratada como se nada tivesse acontecido, até porque existia a ideia já naquele período, lá no século XIX, de que os indianos eles faziam parte de um tipo inferior de ser humano, muito baseado na perspectiva aí do Francis Galton, né, da eugenia, da ideia de supremacia branca europeia sobre as demais nações. Isso vai acontecer entre 1876 e 1878. Foram mais de 320 mil toneladas de trigo enviadas pelos britânicos da Índia para fora. Isso fez com que os indianos passassem fome. Inclusive tem até uma passagem histórica desse momento em que um grande banquete vai ser feito em homenagem à Rainha Vitória. E esse banquete está sendo feito lá, os caras estão se refestelando com muita comida, enquanto lá fora milhares e milhares de indianos estão morrendo nas ruas da cidade, né? A outra fome deliberada na Índia foi produzida já no século XXI e tem Winston Churchill, o primeiro-ministro dos britânicos, como um dos responsáveis. Churchill ordenou que os estoques de alimento fossem destinados para os soldados britânicos na Índia e no Oriente Médio, durante o contexto da guerra, não é? E enviou grandes quantidades de arroz para a Grécia. O que aconteceu foi que diversas pessoas ficaram famintas e morreram nas ruas da cidade de Bengala. Tem uma foto, se você quiser, você que está nos ouvindo, pesquisa aí, né? A fome deliberada de Bengala. E você vai se deparar com fotos que são aterradoras. Uma delas eu estou olhando aqui agora. São corpos esqueléticos jogados no chão da rua, com diversos abutres ao redor, enfim, esperando o momento para se alimentar desses corpos. Dentre várias outras atrocidades que aconteceram no período da colonização. Então, assim, gente, se a Rainha Elizabeth era bonitinha e legal e bacana, ela representava uma tentativa de limpar a barra dos ingleses em relação a toda essa história de atrocidades. E tem mais uma questão, isso aí é do ponto de vista cultural. Além de matar, além de fazer um genocídio dessas pessoas, desses indianos, dos africanos, enfim, os britânicos ainda fizeram um assassinato da própria cultura desses países. Por quê? Boa parte daquilo que está presente nos museus britânicos, diversos outros países europeus, mas boa parte daquilo que está nos museus britânicos são peças artísticas e culturais roubadas dos povos africanos e asiáticos. Ou seja, além de assassinar essas pessoas, os britânicos ainda roubavam elas e roubavam sua cultura, né? Enfim, faziam com que elas ficassem destituídas até mesmo da sua cultura. Então, foi um processo extremamente violento de colonização, registrado, enfim. E a coroa britânica pós-Elizabeth vai tentar limpar a barra com a ideia da família real. Ou seja, não é a monarquia, a grande coroa britânica, é a família real, que tem pessoas legais, que se protegem, que são bonitas, que são bacanas, que tem uma rainha, que é legal, parece uma vovozinha, que tá lá com a sua bengalinha e tal. Mas tudo isso é uma jogada de marketing para limpar a barra da coroa britânica, né? A juventude não lembra, né, da morte da princesa Diana, né? Que... à época, eu não era muito pequena, mas também não era muito grande, mas eu lembro que
a morte da princesa Diana teve uma influência muito forte na figura dela, né? Na ocasião, né, do acidente, né, e também das sanções que ela vinha sofrendo por ter se separado do agora rei Charles, né? Pablo falando essa questão aí do limpar a barra, isso aí inclui também que os britânicos eles não se aproveitaram apenas de expoliar de suas colônias dos bens, destruir a cultura, mas também utilizaram próprios homens, no caso aí. E aí eu estou falando, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que muitos soldados das colônias eram enviados para os frontes para representar nas propagandas, né, nos cartazes, o grande leão britânico que precisa dos seus jovens leões. E aí eles pegavam e recrutavam muitas vezes à força os jovens dessas várias colônias. A Índia mesmo, por exemplo, mandou milhares para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial. Tinha um documentário mesmo na Netflix, um documentário muito bom, que falava isso. Tinha soldados indianos que não sabiam nem por que estava indo para a Europa. Lutar contra quem? Ia fazer o que lá? A mesma coisa na África. Soldados que iam lutar contra quem? Porque eu estou indo aqui para essa guerra aqui na Europa, nesse outro país. Ou seja, eles também se utilizaram dessa mão de obra para lutar por eles na hora que digamos, a cobra estava fumando. E quase não se fala sobre a presença dessas tropas coloniais, né, onde eles sofriam, né, racismo, né, até pelas perspectivas de eugenia, né, do período. E são essas tropas coloniais que vão ser importantes também no processo de independência desses espaços. Por quê, né? Porque o imperialismo, ele tem noções muito básicas, que é o quê, né? Do branco civilizado, ele não ser visto em uma condição em que mostra que ele é indefeso, né? E aí, nessas guerras, eles vão ser incitados a matar homens brancos, eles vão ver que os homens brancos europeus, eles também têm medo, e isso vai, quando eles voltam, né, para os seus territórios, eles vão começar a se organizar e dizer que, né, esses sujeitos, eles não são tão diferentes de nós, né, como eles afirmam ser, né, através das tradições inventadas que eles construíram, né, durante o imperialismo. Então, essas tropas coloniais, quando voltam para os seus territórios, eles vão começar a discutir sobre os direitos de guerra, né, essas pessoas como ex-combatentes, né, quais são os direitos que eles têm, já que eles defenderam esse território, que é o território, por exemplo, né, britânico. E também isso vai acelerar, né, o processo de independência. Não dizendo que não havia resistência, né? Não é disso que eu estou falando aqui. Mas que vai ser a volta dessas tropas coloniais, o próprio sistema em si, que vai começar a entrar em falência pós Segunda Guerra Mundial, vai levar, né, a contestação política, né, de fato, desses sistemas que são sistemas de dominação, né? Então você tem, né, a partir de 45, a construção de movimentos que são movimentos de independência desses lugares. Só que, né, a política da Inglaterra para reconhecer as independências também das suas colônias, elas também é um processo demorado, né? Então você tem, por exemplo, lugares, por exemplo, como o Zimbábue, que conquistou a independência só em 1980, né? E você ainda tem hoje territórios que são territórios sob dominação da Inglaterra, né? Ano passado, qual é, gente, da Rihanna, que eu esqueci? Fugiu da minha memória aqui. Bahamas? Barbados. Né? Bahamas? Ano passado, isso, Barbados, né? Ano passado foi que Barbados conseguiu e transformou ela em heroína nacional. Né? Então, até dentro da própria ideia do ensino da cultura inglesa, né, existe essa ideia dessa comunidade, né, que faz parte, que falante de inglês, mas que tem a ver com uma perspectiva colonializada também, né, que inclui a língua. Perfeito. E aí a gente tem essa família real hoje. Só para lembrar a questão também da Índia, né, Índia e Paquistão. Quando a Índia conseguiu a independência, como uma situação de jogar um contra o outro, criaram o Paquistão, né, para jogar indianos contra muçulmanos.
coisa típica, né, dos europeus. Quem estudou sobre partilha da África vê muito isso. Pois é, os britânicos, eles fizeram o que quiseram. A gente nem mencionou, por exemplo, o que aconteceu na China. Na China, os britânicos não conseguiram dominar através, por exemplo, do comércio, nem colonizaram, nem conseguiram, através do comércio, fazer com que os chineses virassem mercado consumidor dos produtos britânicos. Aí o que foi que eles fizeram? Introduziram o ópio e fizeram com que o ópio se tornasse uma ferramenta de dominação. Por quê? Porque o ópio, ele passou a ser uma das drogas mais utilizadas na China. Eles tentaram destruir a China através da introdução de drogas. Então, os britânicos sempre foram ardilosos. Se a Rainha Elizabeth é aquela vovozinha bonitinha e tinha toda aquela coisa, né, de ser uma pessoa doce com seus súditos, e fez com que, inclusive, a sua família se tornasse uma família benquista pelos seus súditos, né, e pelo mundo inteiro. Isso nada mais foi do que uma jogada de marketing para limpar a barra da coroa britânica diante dessa exploração durante séculos. Bom, vamos para a reta final aqui da nossa gravação, gente. Semana passada deixamos uma perguntinha aqui para os nossos ouvintes. Kleber Roberto, qual foi essa pergunta? Diz aí pra gente. A pergunta era a seguinte, aí relacionado com os mitos da independência do Brasil. Com relação às citações abaixo, é incorreto afirmar. A resposta correta seria a letra C. Dom Pedro I incorporou figuras políticas contra a independência aos quadros administrativos de seu governo, como José Bonifácio, defensor de situação colonial brasileira e do poder régio português, pretendendo com essa manobra enganar as cortes de suas reais intenções. Isso aí sendo incorreto afirmar. Beleza. E hoje vamos deixar mais uma pergunta para os nossos ouvintes. Jorge Oliveira, manda aí a questão. Vamos. Sobre dominação britânica na Índia, é correto afirmar que, letra A, as revoltas pela independência indiana tiveram êxito ainda no século XIX, resultando na independência indiana em 1858. Letra B, durante toda a segunda metade do século XX, a Índia continuava como uma possessão colonial britânica. Ou letra C, a Índia oferecia um mercado de monopólio aos britânicos no momento em que estes se encontravam em plena expansão industrial. Aí, gente, escolham aí a alternativa correta. Tá. Pelo amor, tá muito fácil. E você que está nos ouvindo pode participar clicando no link que está na descrição desse episódio. Participe e diga qual é a resposta correta. Bom, chegamos à reta final da nossa gravação. E aí, meus queridos, vocês querem concluir dizendo alguma coisa ou uma sugestão? Diga lá. Eu vou concluir com uma coisa que eu estava pensando na minha cabeça esses dias, né? Por que essas informações, né, talvez tenham pessoas que saibam agora, né? É porque, gente, né, a memória geracional, né? E aí tem coisas que não chegam pra gente porque não são da nossa geração, né? São de outras gerações. Por isso que memória não é história, né? A memória é fonte para a história. Então, essas informações que a gente está trazendo é justamente isso, né? São aspectos sistematizados de história, né? Então a gente tem que aprender a entender que nem sempre o que a gente lembra necessariamente corresponde, né, a um dado de verossímil, né? Ou seja historiográfico, sei lá. Sim, eu vou sugerir aqui que vocês desçam um pouquinho na barra de rolagem do seu app de podcasts, ou vocês podem fazer uma pequena ida lá na Aurelo, que, como já dito por Pablo, é um aplicativo fácil, bem leve, e vocês podem procurar pela Partilha da África, a nossa minipédia número 27. E aí vocês aproveitam, podem fazer a instalação do Aurelo no seu celular, não vai ocupar muito espaço, ele é leve, simples de utilizar, e como bem lembrado por Pablo, se você for um apoiador pelo Aurelo, você tanto vai ter acesso aos nossos podcasts secretos, fazer também parte aí dos nossos cursos,
A gente acabou de gravar uma super aula sobre identidade histórica aí, tá excelente. E também tem outras vantagens, como sorteio mensal de livros. Ok, então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.